Queridos alunos, estamos aqui reunidos para corrigir a FAMERP 2022. Bom, vamos lá. Sementes vêm de óvulos, indicam espermatófitas de feijão, angiosperma, eudicotiledônia leguminosa. Podem iniciar a sua germinação no escuro. Bom, isso daqui recebe o nome de estiolamento. Então, aqui está a semente, ela vai germinar bem alta, com o gancho de germinação e ainda amarelada. E originar os brotos de feijão. Muito bem. A imagem mostra como ficam as plântulas estioladas. Isso que ela falou. Lembrando que na presença de luz, o fitocromo RED é convertido em FAR e você inibe o estiolamento. Que tipo de processo metabólico as células do embrião do feijão realizam em um ambiente escuro? Bom, como ele fala metabolismo, ele está se referindo à respiração celular aeróbia ou oxidação para obtenção de ATP. Lembrando que é esse ATP que vai estimular as mitoses. Qual a vantagem adaptativa do estiolamento para a planta? Bom, a adaptação do estiolamento é fazer com que ela saia do solo escuro, saia do substrato escuro, em direção à luz, protegendo a gema no ponto. Qual tecido da semente fornece nutrientes para o embrião na maioria das angiospermas? É o endosperma 3N. Ok? Qual a origem deste tecido? Ele vem da dupla fecundação da célula central do óvulo, com seus 2 núcleos polares, mais um núcleo espermático. Então, aqui tá o óvulo, né? Estigma, estilete, ovário. Aqui tá a oosfera, aqui tá as antípodas, as sinerges e aqui é a célula central. Ele vem da dupla fecundação. O tubo polínico fecunda a oosfera o tubo polínico passa direto. Um núcleo espermático fecunda a oosfera, um núcleo espermático fecunda a célula central. Então, aqui nós temos que citar respiração celular aeróbia. Aqui nós temos que citar que é um crescimento rápido, que alonga a planta, tirando ela do substrato para ter contato com a luz, para começar a fazer fotossíntese e produzir clorofila. Aqui nós temos que dizer que o nutriente é o endosperma 3N. E a origem dela é a dupla fecundação do saco embrionário da célula central, com seus 2 núcleos, por um núcleo espermático. Excelente, belíssima questão. 2. Os moluscos, lembrando que é neles que surge o sangue, o circulatório, a brânquia e o esquizoceloma, formam um dos maiores e mais diversificados filos dos animais. Depois dos artrópodes, eles são os mais abundantes. Analise o cladograma e mostre as relações. Bom, o manto, que é aquela epiderme que recobre a víscera, o pé muscular, que é o músculo que rasteja, a rádula, para raspar o alimento. Para cá, o gastrópoda e o cefalópoda. O cefalópoda, o ovo dele é telolesto completo, né? Então, ele consegue ter o circulatório fechado com hemoglobina. A cabeça reduzida, a perda da rádula nos bivalves, que se tornam o quê? Filtradores, né? Utilizam a brânquia para respirar e captar o alimento, e o escafópoda. Os moluscos apresentam que tipo de simetria? Bilateral. Bilateral. Assimétrico é o porífero, radial é o porífero quinidário, pentarradial o equinodermo, aqui é bilateral. Cite um animal que pertence à classe cefalópoda. A lula, o polvo. Qual a função da rádula nos moluscos que apresentam esse órgão? A rádula é uma língua da faringe formada por dentes de quitina, que tem a função de raspar o alimento e auxiliar na alimentação. Ou seja, suprir os dentes, né? Raspar, retirar o alimento. Eu colocaria, é uma língua da faringe de quitina, cuja função é raspar, é o alimento auxiliando na captação de algas. A rádula é considerada um órgão homólogo ou análogo entre os grupos do cladograma. Como a gente está vendo a rádula aqui, esse é o ancestral, então todos terão, ele é um órgão homólogo. Por quê? Justifique. Porque ele surge na linhagem
do ancestral que forma todos os indivíduos. Surge na linhagem é essa linha antes da exclusão, do ancestral, que é o pontinho, que forma todos os organismos. Ou seja, todos eles compartilham o mesmo ancestral com a mesma característica, que é a rádula. Muito bem. 3. O desequilíbrio está levando ao colapso da população de palmeiras, a palmeira mamonocotiledônea, numa reserva de mata atlântica, mata pluvial tropical. O que acontece é que animais como... O que acontece é que animais como árpias, gaviões, onças e jaguatiricas, que normalmente comeriam primatas, praticamente desapareceram da região. Então, os primatas estão subindo. Esse desaparecimento tem sido vantajoso para a população de macacos pregos da reserva. A densidade populacional desses macacos atualmente é de 62,2 indivíduos por quilômetros quadrados, mais de 4 vezes o que se vê em lugares dessa mesma região. Então, aqui estão os produtores, aqui está o consumidor primário, que é o primata, e aqui o consumidor secundário, que eram aqueles carnívoros que foram dizimados. Tirou os carnívoros, aumentou os primatas, vai cair a palmeira. Muito bem, pesquisadores examinaram a relação entre primatas e a diminuição de palmeiras e viram que os macacos são fãs ardosos de palmito e que as palmeiras morrem quando são atacadas por eles, certo? A. Represente uma cadeia alimentar com 3 níveis tróficos compostas pelos organismos citados. Produtor, primeiro nível trófico, consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico. Produtora palmeira. Então, você pode colocar aqui, ó, produtor, palmeira, ok? Setinha, consumidor primário, primata, setinha, consumidor secundário. Aí, você pode colocar os carnívoros. Aqui, você põe primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, certo? Qual nível trófico o macaco prego ocupa nessa cadeia? O segundo nível trófico. Cite um fator biótico que influencia a densidade populacional. Biótico, predação, parasitismo, competição. Explique, isso é fator biótico. Explique se nas condições citadas a densidade de macaco na reserva poderá aumentar indefinidamente. Não. Por que não? Porque chega uma hora que eles atingem a capacidade de suporte. Chega uma hora em que começa a faltar palmeiras para eles. Ok? Então, não, pois eles atingem a capacidade suporte e começam a competir entre si por recursos, ok? Que são limitados. Muito bem, aí ele fala, o médico revolucionou a cirurgia cardíaca, a técnica de ponte de safena, lembrando que é uma veia que eu vou trocar pela coronária. Essa técnica consiste em implantar a veia safena da perna para tratar doenças como arteriais da coronária, que é quem leva o sangue para o coração, para o miocárdio. No entanto, transposição de uma veia em condições fundamentais em artéria nem sempre é uma solução duradoura. A artéria tem alta musculatura, aguenta pressão, não tem válvula. Quase metade dos implantes sofre obstrução, porque vai machucando. O sangue na parede da artéria, aqui está uma artéria cortada transversalmente, lá tem muito músculo. Então, vou cortar aqui para você, ó. Aqui tá o tecido conjuntivo, aqui tá a musculatura, ó. Tudo isso aqui é musculatura, aqui tá o endotélio. Agora, olha como é a veia. A veia não tem essa musculatura. Então, ela não suporta a pressão, ela vai machucando e vai formando placas de ateroma. Bom, um dos motivos desse problema é em relação ao processo inflamatório do endotélio. Como eu te disse, vai machucando essa área, aí os macrófagos vão vindo e vai inflamando o tecido. Em qual vaso sanguíneo citado no texto são encontradas as válvulas? Nas veias safenas. Qual a função dessas estruturas? Impedir o refluxo do sangue, né? Porque vai do coração, o coração vai para a artéria, vai para a capilar, vai para a veia e vai para o coração. O sangue não pode voltar. Então, impedir o refluxo, possibilitando um ciclo unidirecional. Em relação à pressão arterial, que condições da veia safena implantada no coração estará submetida à condição dela ter pouca musculatura lisa para suportar a pressão do sangue. Qual a importância da irrigação sanguínea do miocárdio pelas artérias coronárias? Essa irrigação origina os capilares que levam o oxigênio e os nutrientes para o miocárdio. Caso não chegue, as células morrem, infarto.
Muito bem, aqui nós temos um par, cromossomo 1, cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 2, cromossomo 3, cromossomo 3. Essa célula é 2N igual a 6. Bom, o que ela fala? Por que a célula representada é considerada diploide? Porque tem seus cromossomos aos pares, porque tem 2 genomas. Quantos centrômeros são encontrados na representação? 6 centrômeros. Suponha que esta célula seja mantida no meio de cultura contendo timina radioativa, de modo que o pesquisador possa detectar a emissão de radioatividade nos momentos do ciclo, certo? No segmento AAA-CGTT. Caso esta célula tenha atingido a metáfase da mitose, bom, então ele está falando, vou até voltar, ele está falando que o DNA é radioativo. Aí, esta célula na mitose, ela vai estar assim, ela vai ter 2 cromossomos 1, ela vai ter 2 cromossomos 1, mas com 4 de DNA. Aqui eu tenho 2 DNAs de cada. Aqui eu vou ter 4 DNAs de cada, porque eu vou ter as cromátides irmãs. Eu vou ter 4 do 1, 4 do 2 e eu vou ter 4 do 3. Essa célula é 2N igual a 6 com 6 de DNA. Aí na metáfase eu vou estar assim. Eu vou estar 2N igual a 6 com 12 de DNA, porque eu vou estar com as cromátides irmãs. Tá, muito bem. E aí, o que ele fala? Ele fala que foi colocado no meio de cultura de timina radioativa, certo? E aí um pesquisador detectou momentos em que todos os cromossomos têm um segmento AACGT. O que a gente tem que tentar entender que vai ter um segmento radioativo aqui, um segmento radioativo aqui, um segmento radioativo aqui, um segmento radioativo aqui. Por quê? Vamos tentar lembrar. Ó, aqui tava deixa eu afinar. Aqui tava o DNA 1. Aqui tava o DNA 1'. Deixa eu apagar aqui para vocês tentarem visualizar. O que vai acontecer? Esse DNA 1, ele vai duplicar e aí ele vai receber uma fita radioativa, É isso aqui que vai acontecer. Bom, esse DNA 1, ele vai separar as fitas e vai receber uma fita radioativa, Isso vai acontecer em todos. Então, todos eles, essa célula que era 2N igual a 6, com 6 de DNA, ela vai para 2N igual a 6 com 12 de DNA. Esses 6 DNAs iniciais não têm timina radioativa, estão aqui. Só que além desses 6 DNAs iniciais, nós teremos agora o restante, né, que é radioativo. Então, a gente vai ter o quê? Ó, a gente vai ter uma fita radioativa aqui, uma fita radioativa aqui, uma fita radioativa aqui, uma fita radioativa aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Cada DNA, cada pauzinho desse é um DNA. Tem uma fita antiga e uma nova. A nova é radioativa. Uma nova aqui radioativa, uma nova aqui radioativa, uma nova aqui radioativa, uma nova aqui radioativa. Bom, o que ele quer? Caso essa célula tenha atingido a metáfase, quantas cromátides irmãs apresentam timina radioativa em tal fase? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As 12. Com certeza, as 12. Com certeza. Por quê, Milena? Eu vou desenhar aqui de novo para vocês verem. Ó, de novo, para quem não entendeu. Aqui tá o DNA 1... Aqui tá o DNA 1'. Vamos duplicar ele? Ele separa as fitas azuis e produz uma fita vermelha. Aí forma o cromossomo 1 aqui. Ele separa as fitas azuis e recebe uma fita vermelha. Então, isso vai acontecer em todos. Então, o que vai acontecer? No par 1, eu vou ter 1, 2, 3, 4. No par 2, eu vou ter 4. No par 3, eu vou ter 4. Então, eu vou ter 12, ok? Cromátides irmãs, ou seja, todas com uma fita radioativa. Ótimo. Relacione a ocorrência desse fenômeno à propriedade do DNA. A duplicação é semiconservativa. Gente, como eu falei isso, hein? Nossa, maravilha. Muito bem. Aí ele fala, Estados Unidos aprova a venda do contraceptivo em gel completamente livre de hormônio. Ele foi desenvolvido no laboratório e age de forma simples. Altera o pH da vagina e impede a movimentação dos espermatozoides até o ovócito, certo? Esse método atende as mulheres que não se adaptam ao contraceptivo hormonal, certo? Em que local é mais comum ocorrer a fecundação? Na ampola, terço inicial da tuba uterina, aqui ó, na ampola.
ampola, terça inicial da tuba uterina. Como deve ser o pH vaginal numa mulher saudável? Ácido. É a microbiota, né? Ele tem uma microbiota, é uma barreira imunológica. Isso aqui é a primeira linha de defesa inespecífica. Cite um hormônio que pode ser encontrado em contraceptivos hormonais, estrogênio e progesterona. Como este hormônio atua na contracepção? Bom, o estrogênio, ele inibe a produção do FSH, ok? E a progesterona inibe a produção do LH. Como eu não sei qual vocês colocaram, são hormônios ovarianos que inibem por feedback negativo a hipófise, que deixa de produzir os gonadotróficos, FSH e LH, não acontecendo a ovulação. Então, são hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, inibem por feedback negativo a adenipófise, não produz os gonadotróficos FSH e LH, não estimula a ovulação. Muito bem. Próximo. Bom, o que ele mostra pra gente? Codominância. O que ele mostra pra gente? Dominância normal. O que ele mostra pra gente? Dominância normal. Segregação independente. Quantos tipos de herança genética ocorrem entre os alelos que determinam a cor das pelagens? Bom, aqui na cor das pelagens nós temos um mono. Deixa eu só ver, apagar aqui, vou escrever aqui embaixo. Que tipo de herança genética? Nós temos uma herança de codominância entre os alelos. É um tipo de ausência de dominância. Lembrando que existem dois tipos de ausência de dominância, né? Que é a intermediária e a codominância. Você sabe o que é intermediária? Que é creme, aparece misturado. Não é codominância, não. É intermediária. Codominância apareceria os dois. Então, é uma ausência de dominância do tipo herança intermediária. Porque aparece o heterozigoto é diferente, que é o creme. Ótimo. Aí ele pergunta, justifique utilizando um quadro. Apresentam 3 fenótipos para um caráter e 2 alelos. 3 fenótipos para um caráter e 2 alelos. Ótimo. B. Como os genes de cada caráter, vou ter que apagar, são distribuídos em relação ao losse cromossomo, cada um deles, ok, está num determinado losse, ok, num determinado par, ou seja, par 1, aqui é o losse para o caráter cor. Par 2, aqui é o losse para o tamanho. Par 3, aqui é o losse tipo para cor. Então, o que ele quer? Como são os genes para... Já foi. Como os genes para cada caráter estão distribuídos em relação ao losses cromossomos. Cada caráter tem 2 alelos no mesmo losse, cada par num determinado par de cromossomo. Tem que falar que cada par de gene, cada par de alelo está num par de cromossomo. Num determinado par de cromossomo. Então, tem que ter par de alelo, tem que ter par de cromossomos diferentes. Então, aqui tem um caráter, aqui tem um caráter, aqui tem outro caráter. Bom, o que mais? O que ele quer? Deixa eu apagar isso aqui. Quantas possíveis combinações gaméticas são formadas desses animais? Bom, tem segregação independente. Ou leva emão, ou leva bezão. Ou leva elão, ou leva elinho. Ou leva elão, ou leva elinho. Cesão, 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 cesão. Aqui é o gameta emão, elão, cesão. Emão, elinho, cesão. Bezão, elão, cesão. Bezão, elinho, cesão. Certo? Ele quer descendentes. Então, vou colocar aqui para vocês os filhos. Os gametas. Emão, elão, cesão. Emão, elinho, cesão. Tem que fazer o quadro de Punnett. Bezão, elão, cesão. Bezão, elinho, cesão. Muito bem, agora vamos ver esse indivíduo. Ou ele manda emão, ou ele manda bezão. Ou ele manda elão, ou ele manda elinho. Ou ele manda elão, ou ele manda elinho. Ou ele manda cesão, ou ele manda cezinho. Ou ele manda cesão, ou ele manda cezinho. Ou cesão, ou cezinho. Ou cesão, ou cezinho. Então, ele vai ter o gameta emão, elão, cesão. Ele vai ter o gameta emão, elão, cezinho. Ele vai ter o gameta emão, elinho, cesão.
ele vai ter o gameta emão, elinho, czinho. Ele vai ter o gameta, sem ser com M, o B, Bzão, elão, czão. Ele vai ter o gameta Bzão, elão, czinho. Ele vai ter o gameta Bzão, elinho, czão. Meu Deus, não vai caber aqui. Vou colocar aqui, ó. Bzão, elinho, czinho. Muito bem, esses são os gametas. Mas o que ele quer? Ele quer quantas possíveis combinações gaméticas são formadas a partir desse cruzamento. Bom, esse daqui, ele não quer filho, não precisava ter feito quadro. Esse aqui quer quantos gametas? 1, 2, 3, 4. 4 tipos de gameta. Esse aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tipos de gameta. 8 vezes 4, 32 combinações. Então, pode ser esse com esse, 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 esse com esse. Então, vão ter 32 combinações. Teorema de Hardenberg. Cite fatores evolutivos que alteram a frequência. Mutação, deriva genética, migração. Muito fácil. Suponha que uma população está em equilíbrio, certo? Isão A, Izinho. Bom, se o Isão A é 0,3, o Izinho é 0,4, o Isão B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é 0,3, porque eles têm que dar 100%, eles têm que dar 1. Gente, eu fiz tanto isso na sala. Frequência do indivíduo, tipo B, heterozigoto. Bom, heterozigoto é 2pq. Então, 2 vezes o B vezes o I, porque ele é heterozigoto. 2 vezes o B é 0,3, o I é 0,4. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 0,24. Isso, descobrimos o BI. Só que ele também quer AB. AB também é 2pq, falei várias vezes, que heterozigoto no sistema ABO é AI, BI e AB. Bom, 2pq, 2 vezes o A vale 0,3, o B vale 0,3, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 0,18. Então, eu tenho 24% de B heterozigoto e tenho 18% de AB. Excelente. Muito bom. Aqui já entra... química. Muito obrigada. Tudo foi trabalhado em sala. Essa daqui a gente fez inúmeras vezes. Essa daqui a gente trabalhou até nas revisões, ausência de dominância, inúmeras vezes. Perfeito. Sempre falei da ampola, sempre falei da vagina, sempre falei do método contraceptivo. Essa daqui, para mim, foi a mais linda de todas. Trabalhei segregação independente, timina radioativa inúmeras vezes. Maravilhoso falar de veia e de artéria. Maravilhoso falar das válvulas. Esse aqui era o mais simples, de cadeia alimentar, de teia. Sempre homólogo. Quantas vezes já não ensinei que se vinha na linhagem, no ancestral era homólogo? Perfeito, eu sempre ensinei estiolamento. Professora Milena Famerp gabaritada.